Fala, galera. Vou fazer mais uma aula aqui para o Start Team. Vou fazer basicamente vou falar aqui sobre range flat call por posições, né? E só para botar aqui entre parênteses, quando apenas tem o raise first in, né? Numa situação onde o vilão X lá faz um raise para flop e aí a situação vai chegar até a gente lá. Mais ou menos isso aí. Sem pot multi-way, nada disso, né? E aí a gente vai confrontar cada posição aqui, o vilão abrindo EP, o que a gente fleta do TG mais um, por exemplo, e etc. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Noite. Então bora lá, né? Começando aqui. A primeira parte é o TG mais um, né? Não tem como a gente fletar do TG, né? Então beleza. Então basicamente o vilão abre do TG, a gente tá do TG mais um. Então, basicamente, esse aqui é o nosso range flat, lembrando, tá aqui só falar. Esse vai ser 8-8 mais, rei dama S, as 10 suited mais, e aqui esse as dama off, né? Só que eu só coloquei aqui, só para mostrar que também vai ter uma frequência que a gente vai flatar esse as dama off, porém, a questão do as dama off, em geral, a gente vai muito mais tribetar do que fletar. Então, tipo, já o as dama suited a gente joga mais de flat, né? Tipo, uma mão que tem uma equidade melhor já. E, tipo, o As Dama Off a gente não vai ter problema algum em fazer, por exemplo, um tribet fold. Tipo, a gente vai lá, o vilão abre, a gente tribeta, e o vilão for beta, por exemplo, a gente folda tranquilo. Então é mais ou menos isso aqui, né? Aí coloquei algumas ponderações aqui em relação a essa situação aqui nessa dinâmica. Tá aqui, ponderação 1. As Dama Off, né? Como eu falei, né? As Dama Off, tenderíamos a jogar mais de tribet do que de flat, a não ser contra vilões que abrem pouco de EP, né? Vilões que têm um range mais tight de abertura de EP, por exemplo. Aí a gente vai jogar de flat mesmo. Então aqui, essa vai ser a porcentagem das vezes que a gente vai jogar de flat, né? Beleza, galera? Beleza. Independente da dinâmica de stack, quanto. Tá. Isso aqui vai ter um pequeno porém, né? Tipo, vai ter umas situações lá que, por exemplo, a gente pode fletar ali, tipo, 25, 26, onde, tipo, por exemplo, você não quer fazer um tribet call, mas, por exemplo, também não quer fazer tribet fold com as dama, né? Por ser contra EP. Então vai ser bem raro isso aí, mas vai ter situação ali tipo 25, 25, 24 bebês, por exemplo. Então é mais ou menos isso, né? Então, tipo, você não quer fazer tribet call, mas ao mesmo tempo considera seu wise dama bom o suficiente para ainda assim não fazer um tribet fold. Ficou bem no meio termo, hein? Aquele stack bem limite ali, tipo 22, 20 bebês a gente vai contra o vilão que abre com uma frequência boa de EP, a gente vai só chovar mesmo, vai fazer o tribet chove, né? Agora é mais ou menos isso aí. Deu pra entender? Ficou meio confuso. É um pouquinho, peraí, por exemplo. Eu tô meio confuso. É esse. Rapidinho, deixa eu Pode só falar. fazer essa pergunta. Esse As e Dama Off, por exemplo. Todo TG mais um, tribetei o cara. Aham. Numa dinâmica de uns 22 bebês. É um cara um pouco standard lá, tipo. Vamos supor, o cara que tem um raise for sim de uns 14% normal. Se ele abrir, você já folda direto ou você chova por cima? Eu não entendi. Chova já de cara em cima Tá. dele? É que, tipo, o stack que você falou, basicamente a gente vai fazer o tribet chove mesmo, né? 22 bebês, né? A situação ali limite vai ser, tipo, 24 mais, por exemplo. Que, tipo, por exemplo, você pode fazer o tribet chove contra o TG mais um com as dama, beleza, só que, tipo, 24 bebês, tem a mesa toda por falar, tudo mais, dá pra fazer, por exemplo, você fugir de um cooler, alguma coisa assim, e fazer um tribet fold, né, por exemplo, se o vilão for, tipo, você pega um vilão lá que for beta muito pouco, então, tipo, eu não vou, aí você vai tribetar, qual a tendência do vilão? A tendência dele vai ser muito mais foldar, né? Então, tipo, se é um cara que for beta pouco, e te for beta nessa dinâmica, com certeza você vai ter que você vai ter que foldar. Tipo, tipo, o range de abertura dele já é um range mais forte, por CP. A gente tem informação que, por exemplo, o cara for beta muito pouco, ainda mais nesse tipo de dinâmica, né? A gente sabe que ele só vai for betar o topo do range. Então ainda vale a pena o As e Dama Off, o chove em cima dele, por exemplo, com 22 bebês? Assim, Aham, mesmo sim. tendo Com 22 vai ser TG tipo mais bem o um. limite aí, pra gente fazer o tribet chove, né? 22 e estourando 23. 24 mais, por exemplo, do TG mais um, eu já tomo um pouco mais de cuidado. Por exemplo, dos ball blind, você pode fazer um tribet chove contra o TG, 24 blind com as dama, por exemplo. Porque aí você só tem o big Sim. blind por falar, né? De boa. Agora o TG É, mais um, por exemplo, ainda é um stack um pouco maior, né? Então é só tomar sim. algumas Então, por diferenças. exemplo,
Porque eu acho que fica numa situação. Não só eu, acho que todo mundo aqui fica numa situação meio sick mesmo, porque você tá vendo um cara ali padrão, cara com 14% do EP, 13%, aquele padrão mesmo ali. Aham. Você tá com 22 BB, aí o cara já abriu ali você, aquele As e Dama off, você sabe que você não tem um range tão forte contra ele, tem um range muito. Apesar de ter algumas outras cartas, né? Um Dama 10, alguma coisa assim, né? Um Dama 10 não, um Vala 10, algo assim, suited. Você sabe que você tá ganhando, mas aí você fica na mesma situação, pô, e aí, vou tribetar, o cara vai mandar e eu vou ter que foldar, eu vou ter que pagar sabendo que tô perdendo, então o tribet fold, o tribet chove é muito EV, então, nessa situação, nesse tipo de situação assim, né? Ah, não, no caso eu vou mais pro chove, né? E tipo, 24 PBs, a tendência é eu fazer muito mais tribet fold, né? Vou fazer só tribet Sim. call. Se o vilão tipo for um vilão muito loose de EP, tiver um forbet razoável, aí eu já vou pro tribet call mesmo. Não, sim, Então beleza. aí tipo, por isso que eu falo que aqui é uma exceção da exceção, então não tem, por exemplo, como eu colocar, por exemplo, seguir uma regra aqui, porque não tem, né? Então depende, por exemplo, vai depender do EP do cara, vai depender do quanto ele for beta, né? Então por exemplo, com esse stack ali entre 24, 25 até uns 28, por exemplo, vai ser bem, vai depender do cenário mesmo. Não tem como eu dizer, por exemplo, que a gente vai, se é melhor o flat, se é melhor o tribet fold, se é melhor o tribet call, vai depender especificamente de info que a gente tem mesmo. Show, beleza. Mas, por exemplo, nesse caso, você pode jogar de flat já. Aí sim. Não, beleza, porque, tipo assim, eu jamais ia mandar. é, eu jamais ia mandar um chove de 22 BB com As e Dama off pra um cara padrão, assim, do TG, entendeu? É que, tipo, você tem muita fold action ainda, cara. Tipo, seu Ice Dama Sim. ainda tá muito bem versus o range open dele, né? Não significa Aham, que ele pode tá crer. tão bem assim versus o range que ele vai dar call. Mas você tem. Mas significa que ele seja tão mal também, né? Então, entendi. Mas, Tipo, tipo, só pra colocar, né? 77, 88, tá aqui, ó. Só um tipo um. Eita, tá tudo com. Só ajustar aqui. Tudo com peso, eu coloquei aqui. Vou botar aqui, tipo, um range honesto de EP, né? Tá aqui. Que. 14% aí, né? Que. eh, Suíte. Nem vou botar. Então, tá aqui 10. Tá aqui. O Suited ali, né? Isso. E o Vala 10 Que ali. deu 12 ainda, pode ver. Botar um 6 da vida. É, o Dama 9 também ali. O teu 10 9 ali também. Aqui, tipo, não vou nem botar pra calcular, né? Pega o seu Wise Dama contra esse range aqui. Então, tipo, imagina você jogar de flat numa situação que você tem um stack ali um pouco mais curto, não tá tão curto assim, mas você tem um stack de recheio que a gente chama, né? E você vai jogar de flat contra esse range, sendo que é um range que você tá muito bem contra ele, né? Mesmo sendo um range UTG. Isso 13 pulsa. Você falou 14 até. É, porque o 14 é o padrão, né? Tipo, vai ser 13 até uns 15 ali, mais ou menos. Você pega, se eu não me engano, o padrão ali, você abre 8 e 7 suited até o 10 e 9 suited ali, né? Que é um padrão ali que Sim, eu sim. acho que. Mas esse mais é tipo nosso, né? Você tem que ver mais ou menos o vilão mesmo. O field também, você tem que ver qual o average do que o field faz aqui, tipo, ó, se abre 10, 9 suited, não abre, etc. Mas mesmo 13%, né, que é um range tight, né, pra Sim, EP, mesmo assim a gente tem que tá chover. na frente de Com muita coisa, certeza né? o nosso recheio aqui é muito lucrativo, mesmo no TG mais um, com todos os outros jogadores por falar. Pô, pode crer, eu não sabia disso, cara. Vou aplicar isso aí. Bem bacana. Tá. Só voltar aqui. Teve um parceiro que falou que ficou meio confuso aí, conseguiu entender? Beleza, então. Passar para a próxima aqui. Tá. Outra ponderação. As Broadway Suited que estão fora do range padrão de flat, né? Tipo Dama Valete Suited, que não tá aqui, né? Não botei nem no range flat, Dama 10 Suited. Jogaremos mais de Tribet ou Fold mesmo. E mesmo as Broadway Suited que estão no range de flat, agora essas aqui, né? Pode ver. Também podemos jogar de Tribet, mas já no caso contra vilões mais exploráveis. Né? Então, o que eu quero dizer aqui, né? As mãos como Dama 10 Suited, Dama Valete Suited são mãos que a gente não deve fletar do TG mais um. Esse é um dos motivos que a gente pode ser muito explorável aqui, né? Ter vários jogadores por falar e tudo mais. E a questão das Broadway Suited, mesmo essa aqui que tá no nosso range flat, contra vilões que são tipo um vilão lá que abre demais da posição, um vilão que folda muito pra tribed, etc. A gente pode pegar e simplesmente pegar essas 10 suited ao invés de fletar. A gente pode tribetar um vilão que é explorável pra tribet, por exemplo. Deu pra entender aí, galera? Sim.
Ou seja, basicamente vai ser dama, o As e 10 suíte de, tipo, até as As meio pro trap mesmo, né? Tipo, um pouco também, né? Claro que você vai isolar, mas você pode fazer isso por trap também, né? E o dama, e o rei dama suíte, né? Porque, tipo, o rei bala suíte você já fica ruim, esse tipo de coisa assim. Do TG mais um a gente vai fletar bem isso aqui, é um range, vai dar isso aqui, vai dar entre 2 a 3,5%, que aí a gente vai ter que colocar alguns pesos de algumas mãos, etc. Sim, Não sim. dá pra, não tem como colocar um valor exato aqui. Mas vai dar bem isso aqui, né? E esse aqui é tipo o máximo, 3,5% é o limite do limite, né? Acima disso, você já tá fletando mais do que deveria, por exemplo. O Dama é uma mão que, tipo, não sei se é o Dama não. O Valete 10 Suited, o flat dele é muito ruim. É melhor tribetar pra foldar. Aham, sim, sim. Do TG mais um, com certeza. A gente basicamente vai jogar de tribet ou fold mesmo. E aí, pra tribetar, já sabe. A gente vai tribetar os vilões que são exploráveis, né? Mesmo o Valete 10 Suited, a gente não deve fletar aqui, né? Pô, bacana, cara, não sabia disso não. O Dama, uma Valete também, é só o Dama, só o Rei Dama mesmo, né? Aham, só o Rei Dama Suited ó, aqui e o As 10 Suited mais, por exemplo. E aqui, ó, o 8-8 mais também como par. Né? Aí também a terceira ponderação, né? Em relação aos Pocket Pairs, né? 7-7 menos. Podemos fletar em dinâmica com 50 bebês mais, né? Dinâmicas bem deep. E mesmo assim, a gente vai fletar quando basicamente, né, que tem aquela mesa lá que a gente tá jogando que tem vários vilões fracos, Colin Station, a galera mais passiva, né? É justamente nesse cenário que a gente pode fletar esses pares menores aqui, médio e baixo. Tá aqui, esses vilões tenderão a participar da ação, né? Quando tem aqueles vilões tipo 60% de VPP, 70% de VPP, aqueles caras são bem Colin Station, que tipo, a gente vai jogar basicamente por 7 odds mesmo. E, por exemplo, só por ter esse vilão na ação, às vezes que a gente realmente acertar a nossa trinca, esse é um vilão que vai fazer com que a gente consiga extrair muito no longo prazo. Então, por isso que nesse tipo de cenário aqui, deep, e quando tem vilões muito fracos, que estão na mesa, por exemplo, por falar ainda, então a gente pode dar um flat, por exemplo, até com 2-2 da vida aqui. Mas é tipo uma exceção da exceção. Podem ver aqui. É uma dinâmica muito deep, e quando tem vilões fracos na mesa, né? Tipo aqueles vilões de Skull Station, etc. Beleza? Beleza. Tá. Alguém não entendeu aí, galera? Alguém tá com uma dificuldade, alguma coisa assim? Ô, Caio, desculpa aí. Pode falar. Mas um 2-2, um flat call é para trincar, né? Sim, sim, basicamente sim. Sim, Tá, então não vamos podar, né? Ah, não, tipo 2-2 a gente vai fletar muito poucas vezes. Mas que vai ser nessa sessão aqui, né? Quando tá muito deep, né? Acima de 50 BPs aqui. E também quando tem esse tipo de vilão na mesa, né? Ah, Aí, ok. tipo, você pode fletar, porque, tipo, a tendência, muitas vezes, quando tem vários desses vilões na mesa, né? Boa noite, boa noite. Opa, boa noite. Tá. Tá, tranquilo, sem problema. Só voltar aqui no raciocínio. Tipo, quando tem esses vilões muito fracos, esses vilões acabam que vão compensando no longo prazo. Essa questão da gente, no longo prazo, a gente vai conseguir extrair muito mais ficha, né? Justamente por conta desse tipo de vilão. Então é o tipo de cenário que a gente pode abrir uma exceção e fletar mesmo um 2-2 da vida, né? Que a gente praticamente nunca vai fletar. Quando você irritar, você vai extrair tudo, né? Praticamente. Sim, sim. A tendência não é nem extrair tudo. A tendência é você conseguir sempre extrair mais do que o normal, né? Quando tem esse tipo de vilão. É que você extrai mais de um também, né? Pode extrair mais de um também quando você trincar, né? Tipo um 7-7, por exemplo. Trincou, o cara tem valete 7 3 ali. Se por dois acertarem o valete ali, você consegue atolar tudo com eles ali, né? Se for um Sim, cara bem fraco, caso, né? simples, nesse caso a gente está colocando uma situação que a gente considera que também vai ter um outro vilão fraco que vai também fletar na mão. Sim, então. A gente tá, óbvio, não é certeza, não tem como ninguém é evidente, né? Mas a gente tá ponderando lá, tipo, esses caras com PPIPs muito altos, né? Então tem uma boa tendência de flat aqui nesse caso. Então a gente pode fugir um pouco. Né? Beleza? Tá. Eita de só. Pitão aqui. Quem que tá jogando gelo aí? Ou ração, né? Deixa eu só botar aqui. Vamos botar. Beleza, parou. Se voltar, a gente muta. Tá, agora vou pro range flat de MP1 e MP2, né? Daqui. A única diferença entre os dois, basicamente, vai ser do 6655, né? De MP1 vou estar fletando tipo 66 mais mesmo. E do MP2 eu começo a fletar o 55 também.
Mesma coisa pro EP lá, vou fletar só o rei dama suited, vou seguir foldando ou tribetando o rei valete suited, dama valete suited, essas mãozinhas assim, e mesma coisa o as 10 suited também, né? Então pode ver que mudou pouca coisa, né? Pra galera que acha que tipo, achou que fosse mudar bastante, na verdade muda pouca coisa. Pode ver. Tá aqui. Ponderações, 4 menos, só em dinâmicas mais deep, mesma coisa da outra lá. E mesmo assim, pode ver, a mesma ponderação é a mesma que vale para cá. Então, tipo, esse vai ser o nosso range próximo do padrão. E a gente pode fletar tipo 2, 2, 3, 3, 4, 4 na mesma situação. Quando tá muito deep e quando tem alguns vilões fracos, muito Colistation na esquerda ainda, por falar. Né? Então a gente pode estar fletando, por exemplo, esse tipo de combo aqui. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esses combos, né? Tá. Observação. Lembrar que mesmo as Broadway Suited podemos tribetar também contra vilões que são exploráveis, esse aqui. Tanto as que não estão aqui no nosso range flat, quanto as que também estão no range flat. Mesma coisa de cima, né? Então é isso aí. Beleza, galera? Até agora? Sim, tranquilo. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Suave. Tá. Então, beleza. Agora a gente vai pro hijack, MP3, né? Tá aqui. Flat do hijack ou MP3. Basicamente, até aqui o nosso range vai ser 5, 5 mais. 4 e 4 menos, apenas em dinâmica mais deep, né? Pode ver que aqui eu já nem coloquei situação que, por exemplo, tenha vilão fraco ou não. Aqui, se a gente tá numa dinâmica deep, a gente já pode fletar, tipo 2, 2, 3, 3, 4, 4, assim. Do hijack. Tá. Dama 10 suited demais, né? Aí uma observaçãozinha aqui, pode ver que eu botei entre parênteses, né? Com um stack efetivo acima de 25 blinds, pelo menos, né? Tá aqui. Que tipo, você tem uma mão lá, dama valete suited, dama 10 suited, beleza. O cara dá o raise, GP, MP1, etc. A gente vai jogar em posição, só que tipo, tem vilões na esquerda por falar, e mesmo assim não adianta tipo, a gente fletar com 20 blinds, né? Tipo, é uma mão que tem uma equidade muito boa e uma mão que tem uma flopabilidade muito boa. Né? Só que tipo, imagina você fletar com 20 blinds lá. Você vai conseguir realmente realizar a equidade da sua mão com 20 blinds ali? Quando a mão se desenvolver no pós-flop? Com certeza não, né? E às vezes você acerta um 10 ali, às vezes até um As 10, um Rei 10 ali, tá te ganhando também. Aí, tipo, por exemplo, o cara dá Reis, a gente fleta tipo um Dama 10 suited lá com 20 blinds, o cara você bet, você dá call, e turn basicamente já tá naquela situação do SPR 1 para 1 que você não pode mais foldar. Ou algo próximo disso. Então você já vai ter que atolar qualquer topé, qualquer coisa assim, né? Tipo, você fletou essa mão aqui, por ser uma mão que tem uma flopabilidade muito boa e etc. Só que, tipo, a partir do momento que a gente vai se pegar numa situação de fletar com 20 blinds, a gente vai ter que atolar qualquer topé, qualquer coisa assim, é a mesma coisa que a gente tá fletando Dama 10 suited e Dama 10 off. A única diferença é que uma tem um pouco mais de equidade que a outra. Então, justamente por esse motivo, a gente não fleta com 20 blinds, 22 blinds, né? Mesmo do hijack, por exemplo, Dama 10 suited. Né? Não sei se deu pra entender, galera. Sim. Essa questão do efetivo, pelo menos de 25 blinds. Né? No caso, é acima, na verdade. Eu coloquei. Mas 25 até ok, por exemplo. Beleza? A única exceção aqui que eu posso colocar, né, é tipo Rei Dama Suited. Nem coloquei aqui, mas eu botei no final a observação, né? Que tipo Rei Dama Suited a gente pode atolar, a gente já bloqueia vários combos de valor, né? Com kickers bem bons. Então a gente já pode, por exemplo, fletar com 20 blinds. Mas enfim, eu coloquei pro final, depois eu vou explicar isso pra vocês. Melhor, né? Tá. Ô Caio, nesse caso aí, o flat é independente da posição que abriu anteriormente, né? Ah, sim, sim. Esse aqui é independente. Tipo, pode ser o TG, MP1, vai ser basicamente a mesma coisa nesse cenário aqui ainda. Não, beleza. É porque, tipo assim, não é em determinada mão específica, né? De qualquer mão, assim, você vai meio que fletar isso aí, né? Não, de MP3, por exemplo, se o cara abre do TG, MP1 acaba que vai ser irrelevante. A única coisa que vai ser relevante é se, por exemplo, se ao invés de fletar, poderia tribetar, né? Mas como uma aula é só de flat call, né? Então nem tem o que eu falar. Por exemplo, vai ter esse cenário que se pega um Dama 10 suited com 30 BBs, o cara abre do MP1, tipo, ele tem um MP muito alto, você vai fletar ou vai tribetar, né? Você já sabe que o vilão tem um range desbalanceado de open, é muito melhor você tribetar. Sim. Então é por isso que, só que de novo, como a aula é só de range de flat call, né? Então aqui não se torna relevante, né? Acaba que se contra o TG mais um, MP1, MP2, vai ser bem isso aqui mesmo, né? Não vai fugir muito disso. Né? Tá. Com stack efetivo acima de 25 blinds, pelo menos, né? Dama 10 suited demais.
E o Vala 10 Suited também a gente pode fletar. Esse aqui vai ser o bottom do nosso range, mas não 100% das vezes. Beleza, galera? Até agora, hein? Tranquilo aqui pra mim. Ô, Caio, Pode falar. tem que ser, esse JT aí tem que ser suited? Aham, sim, Pode ser off, Suited. Esse aqui é Suited, com certeza. O off, a gente tem muita questão do reverse implied odds. Né? Por isso que a gente vai fletar muito pouco, né? Mais do Big Blind mesmo. Pode ver que nem Rei Dama, vocês estão vendo aqui o Rei Dama off, né? Vocês nem viram eu falar alguma coisa de Rei Dama off aqui ainda. Beleza? Beleza. Tá. Aí outra coisa também que a gente pode fletar é o mesmo de sempre, mesmo que estão nos outros, as 10 suited. Pode ver, vai mudando aos pouquinhos, né? Nosso range flat, mas ainda assim não é muito, né? Beleza, agora a gente vai pro range flat do CO. Do CO a gente pode fletar 4/4 mais. Pode falar. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, desculpa aí. Você vai colocar essa tabelinha aí pra gente? Sim, vou passar. É o bloco de notas, no caso, né? Eu passo sim. Então, você vai passar pra gente fazer o download dela, alguma coisa assim? Não, posso mandar no próprio chat geral. Manda aí que a gente já pega direto. Valeu. Pode descer, beleza. Valeu. Tá, agora o range flat do CO. 4/4 mais, né? Padrão. E 3/3/2/2 no caso aqui, né? Apenas em dinâmicas mais deep, né? Tá aqui. Não tem muito o que falar, né? Beleza. Vala 10 suited demais. De novo eu coloco lá entre parênteses com o stack efetivo acima de 25 PBs. Pelo mesmo motivo que eu falei, né? Questão que a gente realmente precisa estar com... o efetivo tem que ser um pouco maior para a gente conseguir realizar a equidade da nossa mão, né? Que joga bem o post-flop, desenvolve bem o post-flop. E aqui também eu coloquei 10/9 suited, que vai ser o bottom. Tá aqui, mas não 100% das vezes, né? Algumas vezes a gente pode fletar, outras não. Lembrando que, de novo, com o stack acima disso aqui. Né? Tá. Aí eu coloquei a mesma coisa aqui embaixo também, né? Só pra sempre deixar na cabeça. Lembrar que mesmo as Brothers Suited, podemos tribetar também contra vilões que sejam exploráveis. Né? Alguma dúvida aqui, galera? Tranquilo. Beleza. Tá. Agora eu vou pro range flat do botão, né? Agora sim já acrescentam algumas coisinhas a mais aí. Aqui, flat do botão. Todos os pares, né, basicamente. E óbvio, né? Quando eu falo os pares aqui, por exemplo, 4/4 mais, 5/5 mais, etc., aqui dos 2 mais no caso, desde que a gente tenha 7 odds, né? Alguém daí não sabe o que é 7 odds aí, galera? Se alguém não souber, é só perguntar aí. Você não sabe o que é 7 odds? Não. Tá, deixa eu só abrir um bloco. Eu não sabia o que era direito o Raise First Team. Um monte de tudo que era estranho. Tá. O Raise First Team basicamente é o primeiro a fazer a aposta, né? É como se fosse uma primeira ação, né? Tipo, chega em gap, né? Você sabe o que é gap? Chega sem ninguém fazer ação. Isso, não tem limp, não tem nada, né? Uma ação meio que limpa, e aí você vai e faz o raise, né? Beleza? O que limpa é o que fez o Raise First Team ou quem fez o Raise? Foi eu fiz o Raise First Team? Não, é quando a ação chega em gap mesmo, não tem nenhuma ação antes, e aí você vai e faz o raise, né? Você tá fazendo um raise first team. Tipo, quando tem limp, mesmo quando você faz raise, acaba que ele não contabiliza por raise first team. Entendi. Beleza? Se tiver um limp, não vai contabilizar como Raise First Team, então. Isso, não vai contabilizar, né? Ele vai contabilizar para outra estatística que a gente nem usa mais, mas usava antes, né? Que é chamada preflop raise. Entendi. Tá aqui, eu vou botar 7 odds rapidão só para explicar. 7 odds. Para explicar. Vou até explicar em exemplo aqui, até para ficar mais fácil. Exemplo 1, né? É vilão. Tem 2K. Deixa eu botar aqui. E Hero, que somos nós, né? E Hero. 2K também. Vilão. Faz 150 pé. Pode ver que eu não tô nem colocando os blinds, né? Faz 150. E Hero. Tá. A gente agora quer saber se a gente tem 7 odds ou não para dar o call, certo? Tá. Então, basicamente, é você pegar esse size aqui, que o vilão fez, e você multiplicar por 10. E aí, tipo, ambos, no caso, tanto o Hero quanto o vilão vão ter que ter pelo menos 10 vezes esse valor aqui. Então, tipo, o vilão fez 150. Então, 150 vezes 10 dá 1.500. Então, a gente já sabe que tanto o vilão quanto o Hero
tem 7 odds pra dar o call, que tem mais do que 10 vezes esse valor que o vilão fez, certo? Entendi. E aí, digamos, chegou o vilão, por exemplo, fez 250, mudou aqui pra 250. Me diz. A gente tem 7 odds pra dar o call, por exemplo, com 3, 3, 4, 4 da vida? Não tem. Óbvio que eu tô bem generalizando, sem você falar de posição nem nada, mas é só pra meio que entender mesmo o conceito, né? Você conseguiu entender o conceito? Consegui. Ah, legal. Então, basicamente isso aí que a gente Obrigado. chama de 7 odds. Não, tranquilo. Tá, E valeu, obrigado também pelo resistir. nada. Sempre quis perguntar. Não, que isso. Tá, voltamos aqui pro range flat do botão. Basicamente todos os pares, de novo, desde que tenha 7 odds. 10, 9 suited mais. E aqui de novo eu sempre coloco lá, com o stack efetivo acima de 25 blind pelo menos. E tá aqui. E também a gente pode fletar também 8, 7 suited, 9, 8 suited. Mas de novo, né, não 100% das vezes. E aqui no caso, 8, 7 suited, 9, 8 suited, a gente vai fletar, pode ver que agora já aumenta aqui, com o stack superior a 35 bebês, né? Deu pra entender aí, galera? Tá, galera. A galera tá meio devagar hoje, mas tá bom, vai. Não, entendi, tranquilo. Deu pra entender, tranquilo. Beleza. Tá, outro ponto aqui também, tem do As 2 suited ao As 9 suited. A gente pode fletar do botão com 50 bebês ou mais, aqui o stack efetivo. E mesmo assim, devemos tender a fletar contra vilões mais fracos, né? É basicamente isso aqui. Aí isso aqui, lembrando que isso aqui é só para pot heads up, né? Aí em pot multiway lá você já pode até fletar um pouquinho mais, independente se é vilão fraco ou não. Mas enfim, para pot, quando só tem o raise e firstin, a gente vai fletar numa sessão muito deep e de preferência contra vilões mais fracos mesmo, que é onde a gente vai jogar em posição. Mamão que tem uma flopabilidade ok, mas principalmente por jogar contra o vilão mais fraco, em posição. E obviamente numa dinâmica bem deep. Beleza? Ô, Caio, só te fazer uma pergunta. Esse ASE 2 suíte de ASE 9 é uma dúvida que eu tinha até hoje, agora eu tô tirando. O problema é que você, quando fleta, você tem que ter muita disciplina de saber foldar o AS, né? Aham, com certeza. Isso é uma grande dificuldade, que muita gente não tem. Eu, graças a Deus, eu tô com essa disciplina de foldar até rei agora, não pra flop, mas e depois que você bate o AS e você tá jogando contra o TG, você sabe ali que você tá perdendo na grande maioria das vezes, né? Então você tem que ter essa noção de que você vai jogar esse AS 2 suited e AS 9 suited mais pelo flush mesmo do que pelo AS, né? Tipo, você vai jogar mesmo pra hitar algum monstro, alguma coisa assim, né? Que tipo, você sabe que você precisa realmente estar deep pra realmente... a gente quer jogar deep pra justamente quando a gente acertar algum monstro, a gente realmente extrair, né? E justamente as situações que a gente vai extrair vai ser justamente contra esse aqui, né? Contra os vilões mais fracos, né? Pô, cara, Vilões que vão errar muito mais no pós-flop, né? Pode falar. desculpa. Mas isso não é uma questão de blind war, não? Blind War... Não, Blind War seria small, não? Não, Blind War é uma coisa, outra coisa totalmente diferente. Isso aqui é só o flat do botão, né? Blind War vai ser tipo small contra big, né? Sim. É isso que eu tava pensando. Ah, não, isso eu confundiu mesmo. Sem problema. Aí tá aqui, pode ver. Agora começa a vir, tipo, algumas Broadways off, pode ver. E ainda assim com uma observação grande, né? Tá aqui. Podemos fletar Rei Dama off, as 10 off, as Vala off. Quando tiver um open do hijack ou do CO, que tendência é ser um range um pouco mais wide já, quando esses vilões têm um range de open dessas posições no limite, ou mais wide do que deveriam. Tipo, antes de eu concluir aqui, digamos que o cara abre lá do hijack ou do CO. A gente sabe que do hijack, sei lá, a gente tem que abrir, sei lá, 28%, 30%, né, só em geral. E o cara tá abrindo lá 35%, 40%. Então a gente já sabe que esse cara tá com range desbalanceado, tá com range mais loose. Então a gente já sabe que, por exemplo, contra esse cara, a gente deve no mínimo fletar. Aí beleza, a gente vai e olha lá, e tá aqui, ó, pra finalizar. E quando são vilões que não são bons pra tribetarmos? Tá, que normalmente quando o vilão é meio loose, a gente já vai tender mais a tribetar mesmo. Essas mãos aqui, são os combos que a gente sempre fala. Agora você pega um cara lá, que tipo, pô, Caio, o cara abre 45 do CO, a galera diz que eu tenho que tribetar esse combo aqui. Contra um cara loose. Beleza, só que tipo, aí você vai ver lá. O cara não folda nada pra tribet e não folda nada pra c-bet. Você vai tribetar um cara desse?
Ou seja, a gente, nesse tipo de situação específica, eu vou fletar essas mãos realmente para jogar em posição contra esse vilão. Que tipo, eu sei que meu range tá massacrando o range do vilão. Só que ao mesmo tempo eu não quero tribetar ele, por ele ser um vilão péssimo pra tribetar, né? Não sei se vocês entenderam aqui. Sim. Mas eu entendi. Vamos pro valor, né? Isso, você vai jogar, você vai fletar por valor mesmo. Que tipo, não adianta você tribetar um cara que não folda pra tribet, não folda pra cbet, vai só estar gastando ficha à toa mesmo. Então aí a gente fleta, mantém todo o range do vilão, um range que a gente tá bem, a gente tá muito bem aqui versus esse range dele, com essas mãos específicas aqui. E a gente joga pós-flop em posição também, né? Beleza? Mas em geral a gente vai mais tribetar, né? Agora, por exemplo, contra um cara mais loose, né? Do hijack ou do CO. Mas aí, digamos que seja um cara ruim pra tribetar, a gente no mínimo deve fletar, né? Beleza? Ok. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Bora lá. Agora flat do small blind, a mesma coisa. 2-2. 10-9 suíte é demais. Aí aqui do small blind pode ver que aumenta um pouco o efetivo, né? Então, tipo, antes era 25, né? Aqui eu já coloco como 30. Né? Por quê? Pelo simples fato de a gente jogar fora de posição. A gente vai, no longo prazo, a gente vai acabar extraindo muito menos do que a gente extrairia fora de posição. Então, justamente por isso que eu coloco um pouco maior aqui. Né? Ao invés de 25 ali, por exemplo, a gente coloca 30. Né? E 8-7 suited e 9-8 suited podemos fletar, mas não 100% das vezes. E aí, de novo, já só para 45. Né? Beleza? Tá. Beleza, Kai, beleza. Tá. Agora no Big Blind. Hoje pode ver que hoje vai ser uma aula mais curtinha. Normalmente minhas aulas duram 2 horas, 3 horas às vezes. Mas é mais para passar alguma coisa diferente aqui. Eu ainda não tinha visto alguma coisa em relação ao flat call específico, né? Uma agressividade é tanta que a gente fica mudo. Cara, eu Pode tava falar. pensando nisso agora de range, flat call. Uhum. Bem mais cedo, eu tava pensando que eu tava grindando agora mais cedo e mentalizando isso quando eu devo em geral, né? Deu odds, a mão tem uma boa probabilidade, dependendo do range, call, se não tribet, você não fold. Porque, tipo, eu vejo muita gente aí, tipo, galera até do time, às vezes, pega, tipo, um 10 valete suited. O cara abre lá, ele tá do TG mais um, vai e fleta, né? Pô, a mão que joga bem, tá deep, etc. Mesmo assim. Rápido, né? Mesmo assim, então. Se bate um bala ali, você vai perder pelo menos uma street, né? Talvez duas. Tipo, você fletar ali, o objetivo do flat, você já vai fletar pra fletar um monstro. Você ainda tá muito vulnerável por estar do TG mais um. Então tem vários fatores aí que acabam que transformam esse flat em deficitário mesmo assim. E o bom desse guia aí, tipo, mostrando as mãos para o que fazer, é legal para dar uma guiada na gente, igual aquela tabela de open race. De novo, né? Tipo, aquela tabela é uma boa base para muitas coisas e essa aqui que eu vou passar para vocês é uma boa base, mas tipo, não é para seguir exatamente ao pé da letra, né? Você sempre vai estar fazendo ponderações, etc. Eu tô com um problema grande com isso, hein? Pode falar alguma coisa? Qual dúvida? Kai, sobre esse... Cadê você estava falando agora há pouco, flat call, ou até mesmo tribet? De qual posição? Não 100% às vezes. Aqui, ó. Podemos fletar com rei dama off, a 10 off, tá aqui. valete 10 off, quando eu tiver open, do hijack. Ou do CO, né? Pode ver. Tá. Hoje eu pratiquei um tribet, na minha opinião, é light, com rei 10 suited em copas. Mas só que eu sou meio da mesa, que tá abrindo é MP, eu sou MP1, alguma coisa assim. E aí bate o arrependimento, porque o cara é donkey. Muito ruim ele de jogo, ele é. Muito ruim. E o flop bate as com 2 de copas. E ele sai de lead, eu fleto, e turn ele bomba, eu largo. Eu não gosto muito de fletar essas mãos assim logo nessa posição. Eu prefiro mais o tribet mesmo. Depois você fala, por exemplo, de MP1 ou MP2. Ele MP, eu MP2. Ele é MP1 ou MP2, pode ver que tanto, mesmo assim eu coloco como o rei dama, né? O rei 10, basicamente a gente vai mais jogar tribet fold mesmo. Essas brothers, você concorda nesses tribet light para fold, caso ele chova, caso ele dê uma 4bet e tal? Eu acho tão ruim fletar essa mão ali nessa posição, entendeu? Aí eu
gosto mais do flat, mais no button. Aqui você tá falando flat... Do hijack, né? Do hijack já é o quê? Do hijack. É o bottom. Gosto mais do button. Essas mãos são off. Né? Não. Off-suited a gente vai... Rei 10, por exemplo, a gente vai fletar só basicamente do Big Blind mesmo. A não ser num caso muito extremo, que eu nem coloquei aqui sequer. Isso. Beleza, mas então encaixa bem no... Pode falar. Pelo que você tá falando, tá encaixando legal no meu perfil de jogo. Tá legal. Boa. É bem isso mesmo que eu queria saber. Legal. Você deixa mais pra fletar, mais no Big Blind, mais em button do que... Pode ver, né? Tipo, às vezes a galera acha que, por exemplo, do Small Blind, a gente ia colocar meio blind lá, a gente ia ter que defender muito próximo do Big Blind. Na verdade, é bem equivocado. Aqui, eu até coloco aqui, olha a porcentagem que a gente defende do Big Blind e do Small Blind. Né? Aqui, no máximo, vou até colocar aqui, defendemos 8% do range. A diferença é absurda do Small Blind para Big Blind, né? Podem ver. Acabei de foldar um Dama 10 agora há pouco aqui no Small Blind. É chaveamento de fletar. Defesa, né? Deixa eu só... Opa, falaram alguma coisa aí. O Big tem mais odds para defesa, né? Sim, exatamente. O Big tem mais... Você pode só fletar de boa. Que nem o Renato mesmo falou que ele mesmo fleta qualquer as, qualquer rei, dependendo, né? Qualquer as, qualquer rei, qualquer... Opa, deixa eu mutar aqui. Bem pouco ele falou. Diz que ele defende muito, até 2,5. Rapidão. Tava defendendo. Pode desmutar agora, que eu tive que mutar todo mundo, que eu não sabia quem era que tava falando. Pode falar. Tava falando que o Renato nesses dias ele tava dando um breve comentário sobre defesa de Big e tal. Ele falou que ele fleta quase tudo do Big, quase tudo mesmo. É tipo só gaps muito grandes. O resto, dependendo do cara que abrir, tá fletando tudo. Diz que nem olha, só fleta. Mas tipo, vou chegar lá já e vou explicar até melhor essa situação, né? Que tipo, ainda assim depende. Eu não tô ainda assim tô depende. Só fazendo um comentário. Não, sim. Pro Big Blind, só a gente mostrar isso aqui, né? Pra isso aqui já, e pras outras é quase um absurdo, né? Diferença, um abismo total, né? Tá, agora a gente vai pro Big Blind. Ficou de boa o Small Blind? Deu pra entender aí? Deu demais. Uma dúvida? Não, senhor. Da minha parte, não. Então, beleza. Tá, agora a gente vai pro Big Blind. Tá aqui. Em média, defendemos 40% do range. Para size, até 2.3x pré-flop. Basicamente vai ser isso aqui. O range que a gente defende, né? Todos os ases, mesmo off, rei 10, rei 9 bottom, dama 9, dama 10. Pá. Todos os pares. Boa parte do suited aqui. Só botar aqui para sequência. Pode ver que ainda deu um range muito wide, né? A gente pode foldar tipo isso aqui. Lá 9,8. Desculpa, que é isso que você tá separando? Eu tô jogando aqui, tô prestando atenção nos dois. Ok. Que range é esse que você tá separando? Esse aqui é o range do Big Blind, né? Tipo, eu falei que vai ser em torno de 40%. De defesa? Isso, de Big Blind, né? Pode ver. A gente pode mini raise? Até para 2.3x, né? O vilão fazendo. Vixe, então você pode colocar mais coisas aí pra mim. Eu defendo muito mais. Tá certo. Só pra ilustrar. Só que, óbvio, né? Eu vou ter que tirar as mãos que a gente vai tribetar, etc. E aí vai bater, tipo, ali uns 40 e pouquinhos por cento. É só pra mostrar mesmo. É basicamente esse. E muita parte das mãos suited. Pode ver que, tipo, a gente fleta até um Vala 2 suited e folda, por exemplo, um Dama 7 off, né? Aí, só pra mostrar exatamente o range de defesa do Big Blind. Isso pra size é 2.3x. Mas tem um porém nisso, né? Tipo, a gente vai defender. Quanto mais de late position o vilão estiver fazendo um raise, mais wide a gente pode defender, né? O que eu quero dizer com isso? Tipo, digamos que o vilão tá abrindo o botão. O vilão tá abrindo o botão antes do Big Blind. Mesmo nessa situação, a gente pode defender um 8-6 off, um 8-5 off, 9-5 off. O que significa que quando tem um raise do botão, a gente defende mais ainda o nosso range de Big Blind. Vai muito além dos 50%, inclusive. Mãos que tem algum tipo de gapper mesmo off-suited. Tipo 8-6 off, 8-5 off, mais ou menos isso. Agora, por exemplo, o que muda, por exemplo, já com o trepê, né? Com o trepê, é ok defender isso aqui, por exemplo.
Eu foldo 10-4, foldo 9-4, 8-4 defendo. Basicamente vai ser isso aqui. E muitas vezes principalmente contra regulares decentes, eu vou estar foldando muitas vezes até o meu usar X off, né? Até tipo isso aqui, ó. Versus range de AP, né? Uhum. Contra vilões decentes. Que tipo, é um vilão justamente que vai estar jogando muito bem ali. Tipo, você vai defender essas mãos aqui, qual o seu plano contra um cara bom? Tipo, o que vai acontecer? Muitas vezes a galera barrela muito isso aqui nesse tipo de spot, mesmo quando vira o Eyes aqui. E tipo, digamos que nosso melhor cenário é acertar tipo um 2P mais, alguma coisa assim. E mesmo assim, você vai lá, o cara se beta, se tipo acertou um 2P com Eyes e 6, lá você vai check raise, flop. Ou turn, e tipo, contra um vilão bom você não vai conseguir extrair muita coisa. De mãos piores, né? Então, sem contar também que ainda entra a reverse implied também, né, cara? Porque às vezes tu acerta 2P, o cara vai acertar 2P maior também, tem um as mais forte, assim, e o cara acaba se atolando com top pair. Aí que tá, só que aí que tá o porém, né? Tipo, esse tipo, isso eu tô falando contra vilões bons, né? No geral, eu vou defender todos os meus as off aqui, contra EPs que não sejam muito tight. Só que contra EPs que sejam, por exemplo, não seja tight, mas também nem lose. Um cara é equilibrado, ele é balanceado. Tem um range justo de EP. Mas contra um vilão bom, por exemplo, eu vou optar mais por foldar, porque, tipo, muitas vezes eu vou ter que overfoldar esses meus ases do As 9 ao As 2. Vou ter que overfoldar, e mesmo às vezes que eu acertar tipo 2P aqui, alguma coisa assim, muitas vezes eu não vou conseguir extrair muita coisa. Justo. Porque, tipo, imagina, você coloca na situação lá, você tem um As 6, As 5, alguma coisa assim, o vilão vai lá, você beta lá. Digamos que mesmo ele tendo o As, um As e Rei da vida, você vai se betar, ele vai se betar, você vai fazer o quê? Vai fazer check raise flop já? Beleza, o primeiro call o vilão vai dar, aí você manda a bomba turn e muitas vezes ele já vai foldar. Às vezes dá um call teimoso no turn, aí vai foldar river. É isso que eu quero dizer, né? Tipo, a gente nunca vai conseguir extrair o máximo, né? Contra vilões decentes. Agora, por exemplo, você pega um vilão fraco, você pode defender isso aqui, né? Bem tranquilo aqui. Então, tipo, eu só vou defender contra vilão bom esses combos aqui, do As 2 ao As 7 principalmente, né? As 8, As 9 ainda defendo muitas vezes, mas do As 2 ao As 7 contra vilões bons em dinâmicas mais deep mesmo. Que aí o que vai acontecer, né? Eu basicamente, as mãos que eu acerto só top pair, eu vou jogar da mesma maneira que eu acertar 2P, né? Ou seja, muitas vezes que a gente sabe que, principalmente os caras bons, barrelam muito em boards AX, né? Às vezes até erra. Então, tipo, você pode colocar no seu range, por exemplo, tipo, acerta 2P flop, você vai colocar no seu range check call. Check call flop, check call turn e reavalia river. Então, o que significa? Acaba que tipo, você consegue tá balanceado na situação. Quando o vilão se beta, você só tem um top fraco. E também quando você tem tipo 2P, alguma coisa assim. E por outro lado, é que tipo, quando você faz check raise flop ou turn, acaba que você faz o vilão foldar as mãos que a gente tá na frente. E não é o que a gente quer. Ele me volta. Se ele tem só um flush. Perdão, cara. Tô tranquilo. Mas deu pra entender aí? Não sei se ficou um pouco complicado aqui. Então, essa questão aqui do As 7 até o As 2, por exemplo, eu defendo basicamente isso aqui contra caras bons. Né? Tá aqui. É isso aqui. Ou então você pode mudar. Tira o As 9, As 8 e pode defender tipo As 5, As 4, As 3, As 2, que jogo pra sequência também. Então, basicamente, você pode fazer até aqui, um intervalo aqui. Mas como eu falei, eu não defendo todos esses As aqui contra vilões decentes. Deu pra entender aí, galera? Entendi. Óbvio, agora desafio dá ou contra vilões decentes ou contra vilões que abrem um pouco do EP, por exemplo. Aí também vai ser a mesma coisa. Tipo, você vai ter que overfoldar às vezes que você acertar o top pair. E às vezes que a gente acerta 2P mais, é bem pouco. Beleza? É só pra mostrar um pouquinho aqui. Caio, Pode falar. Caio, outra dúvida besta de iniciante. X é o quê? Puxa, você tá cortando. As X é o quê? As X é As e qualquer outra carta. E qualquer outra carta do horário. As 5, As 2, As 3. Qualquer As e qualquer outra coisa. Imaginei, valeu. Aqui tá. eu ficava na dúvida. Tem vezes que falar As 2, As 8, depois falar As X. Eu falei, esse As X aí tá... Pra generalizar o As X, né, cara? Aham, sim. Aí, tipo, outra coisa, ainda pra concluir essa questão do Big Blind, né? Isso eu tô falando contra EP, né? Que eu overfold um pouquinho, principalmente os As off aqui mais fracos. E agora, por exemplo, voltando à questão lá contra botão.
Botão eu falei que eu defendo até um pouco mais, né? Tá aqui. Eu posso defender até um 8,6 off, um 9,7 off, por exemplo, já fugindo um pouco do range que eu coloquei, dos 40%, 45%. E outra coisa também, contra botão eu vou defender todas as minhas mãos suited. Eu defendo inclusive 7-2 suited. Então só pra vocês terem uma ideia, né? Contra EP, com certeza isso aqui eu não defendo, isso aqui eu não defendo, isso aqui eu não defendo, isso eu não defendo. Eu vou defender as mãos suited, de preferência que também façam algum tipo de sequência, né? Tipo um 9,5, 8,4, até um 6,2 suited, por exemplo. Mas isso aí com 3x não. Não, isso aqui, lembra que eu falei, né? Tipo, essa regrinha, esses combos, tudo isso que eu falei até agora, são pra size até 2.3, né? E isso em situação que só tem um raise flush, né? Que é ou o cara do EP, ou o cara do botão, né? Sem nenhum flat, nem nada. Beleza? Sim, porque eu tô falando assim, porque no início de game, por exemplo, a galera usou 3x, né? Até 2,5, pode ter sido a maioria, assim, defende muito pouco, então, né? É exatamente isso que eu botei agora. Só colocar aqui, né? É porque é uma dúvida que eu tenho, entendeu? Aqui. Ó, em média, vai ser 40% do range, né? Pra size até 2.3x pré-flop. Tá aqui. Caso seja, tipo... Vou botar aqui. De 2.5x até uns 3.2, por exemplo, a gente já muda bastante, não? O que a gente vai defender? As X suited, né? Como o parceiro falou, o X lá é qualquer combinação com As aqui, né? E suited, claro. A gente pode defender. Broadways. Basicamente vala 10 off mais aqui. Pares, desde que tenha 7 odds, claro. E mãos que correm para sequência e para flush. São mãos que têm cuidado bem boas. Mesmo caso não seja 3 suited, né? Uma mão que joga tanto para sequência quanto para flush. Então a gente pode defender mesmo assim para um 3x. Né? É uma mão que tem uma flopabilidade ok. Sempre suited, né? Não, sempre suited aqui no caso. Só pode ver, né? Que eu botei o mais português possível aqui. Mais pra galera entender mesmo, né? Mãos que correm para sequência e para flush ao mesmo tempo. Né? Ah, entendi. Tipo, deixa eu falar, essas Broadways, independente das Broadways... Broadways são figuras, né? Aí você pode defender 10 e vala, dama valete... Dama 10, assim, já sim. Pra size até ponto 3.2. Né? Agora, se for maior ainda, aí você vai ter que filtrar mais ainda o seu range aqui. Mesmo off? Não, aqui quando eu falo Broadways, pode ver que eu nem coloquei suited nem nada, não, o que significa que são todas, né? Todas, tá, pode crer. Beleza. Beleza, galera? Deu pra entender a questão do Big Blind aqui. Eu meio que generalizei, não expliquei tanto assim do Big Blind. Né? Sim, a gente passa bastante coisa, tem até tem aulas sobre isso, né? Mas só pra demonstrar um pouco mais aqui também. Tá. E coloquei algumas observações aqui também. Tá aqui. Tomar cuidado com flat calls quando existem alguns stacks de ratio à esquerda, né? Aquela situação lá, tipo vilão X abre, a gente fleta na mão que tá bem tranquilo no nosso range flat, só que na esquerda você tem tipo, você tem lá um cara do botão com 20 blinds, um cara do small blind com 15 e o big blind com 12. Todos com stack ali de ratio. O que significa que a gente tem... Opa, deixa eu só concluir essa partezinha. Pode perguntar. Tá. O que significa que a gente tem que tomar muito mais cuidado com o nosso range flat. A gente vai ter que foldar muita coisa. Digamos, só para botar exemplo aqui, jogar aqui na prática, para ficar melhor. Vilão faz raise de EP. Não vou falar size nem nada. E hero tem dama 10 suited do CO, por exemplo. Ambos estão deep aqui, beleza. Só que aí nesse cenário, botão tem 20 bebês, small blind tem 17 bebês e big blind tem 14 bebês. Ou seja, o que significa? Que todos os três da nossa esquerda aqui tem stack de ratio. O que significa que a gente vai ter que jogar esse dama 10 suited de tribet ou fold, né? Porque justamente por conta de todos esses vilões aqui na nossa esquerda terem stack de ratio, a gente vai se tornar muito explorável quando fletar esse cenário aqui, né? Tipo, esses caras vão ter incentivo a mais para fazer ratio mais light, né? Que tipo, eles têm um dead money a mais, né? Então a gente acaba que vai ter que jogar essa mão que vai modificar um pouco, né? Ao invés de flat, a gente já vai ter que alternar ou pro fold ou pro tribet. Aí beleza, pra gente tribetar ou foldar, a gente vai dependendo da informação do vilão que abriu, etc. Mas deu pra entender aqui o que eu queria dizer com isso aqui, galera? Sim. Cara, stack de ratio, até quando ele pode ser considerado stack ratio? Um conceito bem legal aqui pra eu anotar. Stack de ratio vai ser, em média, ele até tipo 22, 23, às vezes pode ser até maior, cara.
Mas em geral vai ser tipo 22, 23 e, por exemplo, dinâmica de posições finais vai subir ali tipo os 25, mais ou menos. Ô, Caia. Pode falar. Achei porque tu ficou tudo muto aí. Eu falei assim, pô, deve ter caído a internet. Deixa Uhum. eu te falar. No caso, esse flat do Big Blind é porque eu acabei entrando em ligação, não perdi o início do flat, mas em Blind War, mesma coisa, tipo, não vai mudar isso aí? Em Blind War? Tipo, o Small abriu, sabe? Tipo, abriu 3x, assim, tipo, vai ser a mesma coisa? As X-Suites, Broadways, ou já tá. muda bastante? Isso aqui eu fiquei de ver isso aqui na hora mesmo, até coloquei aqui. É uma situação bem específica na pergunta, né? Pode ver que eu até expliquei do botão, né, contra Big Blind, mas não falei do Small Blind, né? Que tipo, agora sim, deixa eu colocar bem aqui. Small Blind versus Big Blind, que a gente chama de Blind War. Né? Tá aqui. Blind War. Tá aqui. Para sizes até 2.2x, que a gente meio que na prática considera quase o mini raise, né? Até 2.2x. É difícil acontecer isso, né? A galera sempre manda 2,5 pra a cima. galera ultimamente tá fazendo bem maior. Deixa eu botar aqui. Esse é o range que a gente pode defender aqui. Vou só clicar aqui no Eyes, óbvio que a gente vai mais tribetar, né? Mas enfim, só para ter uma ideia. Né? O que a gente pode defender para mini raise? Eu acho que eu nunca tribeto as as, cara. Óbvio que a gente vai tirar as mãos do topo, claro, mas só para mostrar aqui. Isso aqui. Vocês defendem tudo. Isso aqui, pra galera, tem uma galera que vai ficar assustada, né? Tá aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui, cara. Pra vocês terem uma ideia, né? E tipo, matematicamente, nós deveríamos defender N2. Então, tipo, Faltou vocês um 3-2 podem... off aí, ó. Sim, a gente pode colocar o 3-2 off. Das óbvias, né? Tipo, também não precisa de se a gente meio que avacalhar, né? A gente pode foldar assim pro mini raise, mais disciplinado, beleza? Mas isso aqui, tipo, que a gente deve defender, né? Pra size até 2.2x, né? Eu vejo às vezes a galera foldando isso aqui, um vala 3 off, tipo uma mão como essa aqui. Então você tem que defender para praticamente o mini raise nessa situação blind war. Defendemos aqui. Praticamente. Porque pela... N2, tá aqui, ó. Até porque até pela própria aula do Otávio, ele fala que para 2x, 2.2, né, esse barrelzinho aí que sobra aí, você tem que defender qualquer 2, independente da posição, você tem que defender. Ele fala, claro que ninguém defende, ele fala assim, não falo para todo mundo defender tudo, porque vocês não sabem, não tem um pós-flop tão bom, igual, tipo... Então, mas ainda assim ele fala para defender tipo isso aqui que eu coloquei. Ainda assim você vai defender 90% para mini raise. Sim. É que, tipo, hoje a galera não faz, muito dificilmente a galera faz mini raise. Eu tô encontrando bem pouco alguém fazendo tipo 2.2, 2.1. A galera geralmente, a maior parte do field tá fazendo já 2,5 maior, né? Então aí sim a gente começa a filtrar um pouco mais. Tipo, para 2,5, por exemplo, o que eu já vou defender? Vou foldar isso aqui, vou foldar isso aqui, foldar isso aqui, isso aqui. Isso aqui fica meio como bottom aqui, colocaria como percentual aqui. Ok. Tipo, eu vou defender com os dois gaps aqui, né? Off-suited, por exemplo. Pra 2,5. Acho que vala 7 é ok. Acho que dama 6, ok. Botar tipo dama 6. Todos os reis. E suited. Você pode foldar tipo isso aqui, né? Mas pode defender de boa também. Pode foldar. S3 não. Pode foldar tipo isso aqui. Os que completam sequência você deixa, né? Isso do Big, né? Sim. O que foi? Isso do Big, né? Isso do Big, isso na situação do Blind War, né? Do Small Blind contra Big Blind. Agora, nesse caso aqui, é pra 2,5, né? Isso aqui o vilão faz 2,5. Agora, se ele faz 3x de novo, a gente vai de novo fazer outro filtro. E vai começar a cair no nosso range flat. Mas pode ver que mesmo pra 2,5, na situação do Blind War, a gente defende em torno de 70%. Que é muita coisa. Ô, Caio. Opa. Oi. E óbvio, né, que vai cair por causa daqui do topo também. A gente vai ter que tirar o topo, claro. Mas pode falar, então. Uma situação lá que o cara tem lá, o cara abre 80% do Blind War. Você vai tirar essas mãos lixo aí também, ou você vai pegar alguma coisa aí pra tribetar?
Ah, sim, aham, sim. Eu vou pegar principalmente as blockers. Com certeza eu vou tribetar contra um cara que abre mais do que deveria, né? Um cara que tem um range bem wide do Blind All, né? Com certeza eu vou tribetar isso aqui tudinho, ó. Até um raise 7, alguma coisa. Eu vou tribetar muita coisa, às vezes eu posso tribetar até fora mesmo. Um 6-5 suited, até off, alguma coisa assim. Mas isso só contra um cara que abre demais também do small blind. E lembrando, né? Abre muito, mas você tem que ter uma boa amostragem dele. Tipo, não adianta, tipo, você coloca lá, o cara abre 100% do small blind. Aí você vai ver a amostra 2 de 2, né? Você não tem, tipo, uma amostra pra dizer que o cara abre 100% do blind one. Por isso que é bom sempre fazer note nos caras, né, o Caio? Sim, você conseguir ver, você pegar o showdown, aí conseguir ver um, tipo, o cara abriu do blind all lá, sei lá, um 9-3 off, aí você já vai e anota, né? Já sabe da próxima vez, esse cara tá abrindo praticamente N2 lá. Então aí você já pode explorar esse cara, né? Que, tipo, ele pode ser um cara agressivo que for, só que, tipo, se ele tá abrindo 9-3 off lá, e você tá vendo que ele tá abrindo 9-3 off, você vai começar a tribetar muita coisa. Porque, tipo, o range dele é tão fraco que ele não tem como reagir, né? Contra a sua tribet. Mas, de novo, né? Não vou entrar muito nessa questão do tribet, né? Uma questão mais o flat mesmo. Mas deu pra entender? Sim, tranquilo. Ah, legal. Esses dias, teve uma session, uma live do Lucimar aqui esses dias, e a gente comentou bem um assunto sobre Blind Order. Ele falou que é muito mais ED você tribetar para foldar do que limpar ou foldar direto. Porque a chance do Big foldar é enorme, porque ele vai estar com as cartas que ele não quer jogar. Ele aprendeu lá na internet que o Big não é uma mão boa de ficar jogando. Então, tudo que não seja valor, ele vai estar foldando. Os jogadores que não estudam, né? A única diferença é que, por exemplo, a gente já fez uma adaptação, a gente não tá fazendo mais nem 2,5 do Blind On. A gente tá fazendo pelo menos ele 2.7, 2.8, né? Porque mesmo 2,5 a galera tá no mínimo fletando e muito ainda. Eu tô fazendo 2.8, cara. E eu vi que aumentou demais o meu fold equity, tipo. Aí acaba que você toma também mais tribet do que o 2,5. Só que, tipo, você já consegue fazer mais estilo. Você já tem mais fold equity, é bem isso que o Ricardo falou. Então, tipo, a gente uma hora que a gente consegue encontrar... Geralmente tá lá, o VPIP dele tá alto e o fold pode ser bet também. Então, o fold faz 3, até 3,5, dependendo do maluco, porque ele paga do Big e folda na C-bet. Porque, tipo, essa questão do limp, né, que a galera ficou muito um tempo atrás com a situação, pô, não adianta, a galera tá reagindo muito, etc. Então, essas mãos suitas ali que jogam bem post-flop, a gente vai mais de limp call, etc. Só que, cara, você tá jogando, principalmente ali você joga micro. A galera é muito passiva, tribeta muito pouco. É melhor muito mais se dar raise, jogar como agressor, você tem fold equity no pré-flop, você dá raise mesmo, do que ficar jogando de limp call. Você vai fazer mais contra caras bons, mais agressivos. Cara que não defende muito também do Big, você tá com... Eu tô com a dificuldade do small de... Justamente, eu vi que eu tô perdendo muito, tá muito negativo o meu, porque eu tô abrindo qualquer coisa do small, e esse é o meu problema. Aí você tem que adaptar com os vilões, não tem jeito, né? Aí eu tô começando a fazer, tipo assim, se eu vejo que é um vilão que não folda nada, tipo, que não folda nada, o meu 4-3, 4-5 suíte de, sei lá, qualquer carta suíte de baixa, assim, eu limpo pra não... Pra poder ver o pós-flop, né? E pagar barato. Tem um cara que tribeta mais, etc. Ele vai reagir mais contra seu raise. Você já pode optar mais pelo limp call, por exemplo. Agora o cara que, sei lá, você tem um 7-8 suited. É que o pessoal falou que tem que jogar de limp call. Não necessariamente. Né? Você tem um cara lá que folda tudo pra blind wall. Ou um cara que, sei lá, tribeta 2%. Né? O cara só tribeta, independente da dinâmica, ele só tribeta rei, as, olhe lá e rei. Você vai fazer o raise com 7-8 suited. Né? Igual, né? Ou o cara muito tight também, eu abro qualquer coisa. Né? Tipo, sim, esse é um outro ponto importante. Né? Às vezes eu vejo a galera dando walk em revisão lá, tipo, eu vejo um cara extremamente tight, nítido do Big Blind, e aí o cara vai lá e folda, por exemplo, dá walk pra esse tipo de vilão. Como qualquer instrutor do time, é que vocês vão ver que contra vilões tights a gente nunca dá walk. Praticamente 100% das vezes a gente vai dar no mínimo, vai fazer no mínimo raise. Justamente porque o cara overfolda, né? A gente tá explorando isso. Até a minha primeira review. No mínimo, limp step. Novo no time. Limp step. Vem cá, a minha primeira revisão eu vi muito isso aí. A minha primeira review. E aí eu passei a fazer um raise. E, cara, pega demais. E pra mim, a gente que joga City Go aí, City Go de 45 play 180,
é a ficha que faz diferença na reta final. Cara. É que, tipo, o que você vai estar fazendo? Você está explorando o vilão. Lembra que, tipo, poker, cara, você tem que sempre jogar de acordo com os vilões. Então você vai explorar cada vilão se tiver algum ponto explorável ou não. Então, tipo, esse é um ponto extremamente explorável, então a gente tem que explorar, não tem jeito. Como vários outros, né? E óbvio que, tipo, contra caras mais agressivos você não vai abrir Nichu, né? Senão você vai... o cara vai te massacrar. Então você que vai ser explorado, né? Então, tipo, você tem que realmente sempre jogar de acordo com os vilões. Ô, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pega situações que você sabe que um cara... às vezes ele tribeta muito, ele pune... Aí você pega essas mãos um pouco meio que podre, assim, não vou falar que é podre, mas off, tipo, dama 3, vala 3 off, sabe? Esse tipo de coisa assim. Normalmente você limpa ou você abre, você já folda direto, você dá walk pra esses caras também? Cara, sabe o que você pode fazer, né? Tipo, nessa situação quando é um cara muito, muito extremo lose, né? Que tipo, é um cara que você der raise, ele tribeta, e você der limpa, ele pune, né? Tipo isso, né? Sim. Aí você pode começar a criar uma ferramenta de fazer limp pra fazer tribet. Tipo, com blockers, né? De novo com blockers, sempre as blockers. Então, tipo, você pega um Ice 2, ao invés de você dar raise e vai tomar tribet e ficar numa situação ruim, ou óbvio, a não ser que você vai forbetar, mas, tipo, uma maneira de reagir é você dar limp, sabe que o cara vai punir lá quase um absurdo, né? Você tem informação porque ele pune bastante, né? E aí você vai lá e faz um tribet. A galera não sabe como reagir quanto a isso. E a galera costuma considerar isso como um topo do range, alguma coisa assim, né? Porque o field não faz isso. Pelo menos o field que a gente joga. Então, é uma opção que você pode usar. Sim. Limp tribet fold, né? Sim. Aí depende dos stacks, mas você vai fazer com S2 off, tem que ser... A não ser que tipo, você tenha 25, o cara pune muito, você vai fazer limp chove. Sim, 24 blind, por exemplo. Agora você tem 40 lá, você vai fazer o limp tribet. Você não vai fazer limp tribet call nunca, né? Mas não tem valor pra muito, né, o Caio? Tem muito cara, por exemplo, que nem fala jogar passivo e fazer note. Tem muito maluco que realmente eles aumentam por valor, outros caras que aumentam muito por lixo. Ou você vê que aquele cara não tá jogando quase nada. Se meteu a pamonha nele e reagiu, você já solta. Então você acaba explorando as ferramentas que o cara não conhece, né, com o raise e até no pré-flop. Porque em tese a gente joga melhor que a maioria do que a gente enfrenta aqui, né? Pelo menos eu às vezes me sinto assim quando vou jogar os micros. Tem muito cara retardado, e ainda mais em Blind War, não solta bottom pair, não solta nada, entendeu? Então é melhor você jogar o cara no pré-flop, que aí você vai criando um mini level com ele, que na hora que ele tiver um ínfimo valor, ele vai perder tudo, ou se não, você vai pelo menos conseguir naquela blind dele, sem fazer nenhum esforço. Aí, sei lá, em 100 mãos você joga contra esse cara, você tem 100 blinds. Pô, vamos jogar 100, pelo menos 50 blinds você vai ter. Até o final do dia, tranquilo. Vou botar aqui. Muito nice, Alan. Vou botar aqui. Só colocar aqui também os sizes até 2.5x. Defenderemos algo em torno de 65% que eu coloquei do range. Que aí eu não tirei o topo, né? Mas vai dar próximo disso aqui. 65. Mais ou menos. Tá aqui. Aí, beleza. Agora voltando pra cá, né? Tá, outro ponto aqui importante. Rei Dama Suited e As Valete Suited. Isso até o que eu tinha falado no início, né? Podemos fletar até com 20 blinds aqui. Caso não optemos em fazer um tribet chove, né? Que tipo, de novo, quando a gente tem 20 blinds, esse tipo de mão, normalmente a gente vai muito mais ele tender a querer fazer um tribet chove, né? Com trepê, etc. Só que tipo, você tem uma situação lá que tipo, o cara abre muito pouco da posição. Pô, eu não vou fazer um tribet chove, né? Contra esse vilão com esse mão aqui, né? Você prefere fazer com um combo mais forte, porque considera que o range do vilão mais forte. Mas tipo, com essas mãos aqui, você no mínimo deve jogar de flat, né? Mesmo com 20 blinds. Beleza? O Rei Dama Suited e mais Valete Suited. Tá. Lembrar, quanto aos pares, mesmo seguindo os ranges padrões de flat, só podemos fazê-los caso tenhamos 7 odds. Foi o que eu mostrei aqui. E algumas vezes, também com os pares, optaremos pelo tribet chove, dependendo do cenário e da dinâmica de posições. E dos stacks, claro.
Deixa eu botar aqui. Dos stacks envolvidos. Aquela situação que, tipo, a gente tem, sei lá, um 5-5-4-4 do botão, o vilão abre do hijack, a gente tem, tipo, 22 blinds, 8 blinds, a gente tá vendo que o vilão tem uma frequência alta de open raise do hijack, a gente vai lá e faz um tribet shove contra ele, com um par desse, ao invés de fletar, mesmo que tenha 7 odds ou não. Então é o que foge um pouquinho aqui. Beleza? Uhum. Tranquilo. Tá, e dica, né, coloquei aqui. Esse aqui foi exemplo. Alguém ficou com dúvida em relação à questão do ratio, né? Acabei pulando para outra coisa, mas nesse exemplo que eu citei aqui, né? Tomar um pouco de cuidado, né? Quando tem alguns stacks de ratio na esquerda, né? Aqui, esse exemplo que eu mencionei, né? Então, nesse tipo de spot, quando tem muitos à esquerda com stack de ratio, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Sempre olhar pra esquerdinha, né? Sim. Por exemplo, nesse spot aqui que eu citei, eu não fletaria o Dama 10 suited, né? Aí eu jogaria mais de tribet ou fold. Aí, óbvio, pra eu tribetar vai depender do vilão. Tipo, você pega um vilão tight abrindo EP, o que eu vou fazer com o Dama 10 suited aqui nesse spot? Foldei, né? Meu rei 10 suited nesse spot? Foldei. Deu pra entender? Sim. Tá. E dica. Lembrar que isso não é uma regra geral para seguirmos 100% das vezes. O mais importante é nos adaptarmos para cada cenário, de acordo com cada perfil de vilão, posição, os tags envolvidos. Então, é basicamente isso aí, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Essa é a hora. Por enquanto, não foi. Cara, você vai disponibilizar esse arquivo aí que você... Manda agora. Manda a aula, já manda aí, sim. Pode deixar. Você vai colocar lá para baixar na aula ou vai mandar pelo Skype aqui? Posso mandar nos dois, sem problema. Se puder mandar nos dois, é porque eu não queria ser folgado. Só porque eu não peguei o início da aula, eu quero assistir ela novamente, já fazendo as anotações e juntando esse bloquinho que eu vi. Legal. Mas, de novo, né? Como essa é a última questão da dica aqui, né? Lembra, galera? Que, tipo, isso aqui é pra vocês terem como base, né? Tudo isso que eu falei é pra ter como base, pra, tipo, o mais importante é tentar entender um conceito de cada coisinha que eu passei aqui, né? Pode ver que, por exemplo, o Big Blind defende 40% do range. Mas, pô, Caio, eu vou continuar defendendo 40% do range contra EP? Não. Pô, Caio, eu vou defender 40% do range contra EP? Contra botão, por exemplo, não, né? A diferença entre os dois, que contra EP, se a gente vai defender um pouquinho mais tight, e contra botão a gente vai defender mais wide, né? Na questão do Big Blind, né? E contra o Small Blind nem se fala, só que o Small Blind já vai variar um pouco de acordo com o size do vilão, quem é o vilão, etc, né? Então pode ver que não tem jeito, né? Cada cenário é um cenário. O importante é a maneira como a gente reage, né? Como a gente se adapta a cada situação, cada spot, né? Beleza? Show de bola. Boa noite, então é isso aí. Opa, boa noite, eu vou disponibilizar lá, sim. Vou já mandar. Esse é meu primeiro coaching que eu tô pegando. Sou o Gabriel. Opa. Cheguei aí essa semana. Hoje eu passei o dia sofrendo um bocado com as configurações do Poker Tracker e tal, mas eu descobri, só para compartilhar com o time, eu descobri um jeito de usar sem aquela mensagenzinha chata do trial. Aí, se alguém quiser que eu explique como faz... Caralho, eu quero. Os meninos disponibilizaram uma